os presentes que aderiram já e que já temos aqui quase 40 pessoas connosco no seminário e também boa noite aos oradores que vamos ter connosco hoje aqui neste webinar, por terem aceito o convite para estarem aqui connosco e sobretudo por terem aceito o convite para participar neste projeto juntamente com a Autónoma Academy. A todos muito obrigada. Não sei quem é hoje o animador da sessão, a quem é que eu... Hoje é partilhado. É partilhado? Ok. Então, desejando que o seminário, no fundo, cumpra os objetivos que todos têm e que todos temos e que daqui saiam mais enriquecidos e com mais conhecimento, eu desejo que tudo corra bem. Passo-lhe a palavra, não sei, André ou Inês, quem segue. Obrigada e boa noite a todos. Muito obrigado, Celina. É um gosto estar aqui consigo mais uma vez. Obrigado por esta abertura tão simpática. Então, vamos lá. Sou eu que lanço aqui o nosso webinar. Obrigado a todos os que estão presentes. Obrigado também aos nossos super fantásticos oradores que temos a sorte de ter aqui conosco. E deixem-me só pôr aqui o meu ecrã mais preparado para isto. Ok, já está. Já conseguem ver o meu ecrã, presumo? Sim, correto? Ótimo. Já, sim, senhor. Vamos embora. Já sabem, estamos aqui na Autónoma Academy e este webinar é integrado aqui nos esforços da pós-graduação de marketing digital, de estratégias, gestão e crescimento online, e hoje estamos no webinar de Growth Marketing. E vai ser um webinar absolutamente fantástico porque contamos com 4 convidados maravilhosos. E porquê? Porque eles são exatamente os professores do módulo 5 de Growth Marketing que nós temos na nossa fantástica pós-graduação, que tem exatamente estas componentes. Tem a Customer Journey e Funis de Vendas como uma das unidades curriculares, a outra é Digital Advertising, depois Social Advertising e finalmente Analytics, Conversões e Growth Hacking. E passo desde já a apresentar os nossos convidados, então os nossos oradores. Primeiro, começando, que estamos a seguir exatamente a ordem que tem a pós-graduação, portanto começamos com o meu grande amigo Bruno Amaral, que conheci curiosamente na casa do embaixador português na Irlanda, quando foi o primeiro Web Summit a que eu fui, e que foi lá exatamente que nos conhecemos, por isso é curioso. E que depois visitámos também a fábrica da Guinness juntos, e eu nem sequer bebo cerveja, portanto reencontramos-nos depois aí. Há problema que eu bebo por ti. Por acaso, portanto foi muito engraçado. O Bruno, como eu tinha dito, é o responsável pela unidade curricular de Customer Journey e Funis de Vendas, é o CEO e co-founder da Diamond by Bold, é também nosso docente na pós-graduação, como já referi, é licenciado em Engenharia de Software, trabalha em marketing digital, já há bastantes anos, portanto tem imensa experiência, são poucas as coisas que ele possa não ter visto relacionado com esta área. Para além disso, ele é também orador convidado normalmente em diversos eventos e, para além disso, também é formador nesta área em diversas instituições de alto gabarito. Por isso, sem dúvida nenhuma, vamos começar muito bem neste webinar. O que o Bruno vai apresentar é 7 passos para uma jornada de cliente de sucesso. A seguir, temos a Carla Coutinho Pereira, que é responsável pela unidade curricular de Digital Advertising, e dificilmente poderíamos arranjar alguém melhor para esta unidade curricular, porque ela trabalha na Google, simplesmente na Google. Está agora na Google Portugal. Diretamente à fonte. O quê? Sim, diretamente à fonte, mas finalmente viemos recuperá-la, porque ela também já esteve na Irlanda, já esteve na Califórnia, na sede da Google, e agora está finalmente cá em Portugal, tem imensa experiência com tudo o que seja dentro destas áreas de Digital Advertising, obviamente, não é? Razões mais do que óbvias, tem muita experiência em retalho, tudo o que seja business to business, ajuda dezenas das maiores empresas e ao longo da sua carreira, então nem se fala, que possamos imaginar, exatamente a fazer o quê? A ajudar a vender online através de anúncios e ferramentas Google. Portanto, não podíamos estar mais bem entregues aqui também, e temos o quê?
da apresentação, as 5 regras de ouro para campanhas online. Portanto, mais uma para nós estarmos aqui super entusiasmados para assistir. Parte-me a mim agora apresentar os próximos 2 oradores. O Márcio Miranda, que é nosso professor de Social Advertising, é E-Commerce and Digital Analytics na Delta Cafés. Trabalhou em várias agências de publicidades e meios, sempre com este objetivo de fazer crescer a parte digital e de e-commerce das empresas, nomeadamente no setor automóvel, mas esteve também muito ligado, e está ainda hoje muito ligado com a formação, principalmente nas áreas de e-commerce, publicidade online e inbound marketing, e é também coautor dos livros Marketing Digital e E-Commerce, volume 2 e 3. E vai-nos falar sobre Social Advertising, o que esperar em 2022. Portanto, já aqui, ao virar da esquina, este novo ano. E, finalmente, para fechar este 5º webinar, temos a Daniela Revés, que é docente da Unidade Curricular de Analytics, Conversões e Growth Hacking. A Daniela atualmente é Digital Analytics Engineer na Mercedes-Benz e é licenciada em Novas Tecnologias da Comunicação pela Universidade de Aveiro, é pós-graduada em Marketing Intelligence da Nova e conta com toda a sua carreira, foi dedicada ao marketing digital, muito focado na parte analítica, e acredita que se nós combinarmos insight, criatividade e tecnologia, efetivamente conseguimos potenciar o crescimento online de negócio, e ela tem bastante experiência também nesta área em vários campos do mercado, em hotelaria, grande distribuição, etc. Vai-nos falar sobre Web Analytics, 5 passos para gerar valor para o negócio. Convido-vos, e nós já vamos partilhar aqui as nossas redes sociais no chat, mas convido-vos a seguirem-nos, tanto no Facebook como no Instagram. Nós temos 2 redes sociais dedicadas a específico a esta pós-graduação e que nós vamos partilhar os endereços no chat durante este webinar. Já partilhei, aliás. Muito bem. Então, vamos lá às regras do jogo. Como é que isto se vai manifestar? Primeiro, sit back and relax. Muito importante, estejam com muita atenção, porque nós queremos e sabemos que vão ser partilhadas informações importantíssimas para a vossa atividade e por isso estejam de olhos bem abertos. Dream big, portanto, inspirem-se, que é muito importante neste tipo de eventos, sentirem-se inspirados e saírem aqui com insights que sejam principalmente acionáveis depois para o futuro. Sejam os paparazzi que quiseram, ou paparazzi, se forem singular, e podem partilhar à vontade tudo o que vos apetecer. Por isso, tirem as fotografias que quiserem às apresentações, aos slides, partilhem nas vossas redes sociais. A única coisa que vos pedimos é que nos taguem as nossas contas de Instagram e de Facebook, aí estão, caso usem uma ou outra plataforma, e usem já agora os nossos também hashtags MKT Digital Autónoma e Marketing Digital, porque nós queremos ver as vossas partilhas todas. E depois vamos ter a parte de perguntas no final das apresentações. E agora, sem mais demoras, Bruno, vamos começar? Estamos aqui em pulgas para ouvir aqui os teus ensinamentos. Vou parar a minha apresentação, portanto, força, agora é contigo. Vamos lá garantir que fica tudo a funcionar devidamente. Bom, então, antes de mais, obrigado pela introdução, André. Basicamente, acredito que temos aqui um excelente painel de oradores e formadores, porque também, mais do que aqui para este webinar, temos também aqui uma forte componente depois na parte educativa. Aquilo que eu vou hoje abordar serão realmente aqui uma componente daquilo que nós vamos discutir depois ao longo do módulo de Customer Journey e de funis de venda, no que toca, neste caso, aos passos, neste caso, 7 passos para uma jornada de cliente de sucesso. Ou seja, aqueles que são os passos que acredito que vão transformar a forma como nós abordamos e que nós temos mesmo que ter em conta. Desde logo porque aquilo que muitas das vezes nós falamos, e fala-se muito hoje em dia de Customer Journey, a jornada de cliente, e também experiência de cliente, mas na realidade aquilo que muitas vezes nos escapa são estas etapas, essa consistência ao longo do processo que garante que nós nos consigamos, antes de mais, colocar no lugar do nosso cliente, quem nos vai aceder a um website, quem nos vai utilizar a app, quem nos vai comprar um serviço,
e isso acaba por ser essencial para realmente nós depois conseguirmos ter o sucesso que tanto queremos, os resultados que ambicionamos e uma satisfação que faz os nossos clientes voltarem a contratar-nos, voltarem a comprar o nosso produto e consigamos realmente ter aqui um engagement grande. Então, aqui numa forma resumida, quase como centralizadora daquilo que eu vou apresentar, temos realmente aqui todo um conjunto de etapas que para mim são essenciais em qualquer projeto. Ou seja, nós desde logo temos aqui o conhecimento do target, que vai ajudar muito, na realidade em todas as etapas, mas começa desde logo a ajudar na visibilidade que nós vamos conseguir ter devido a segmentações, devido a estratégias que nós vamos ajustar a quem são realmente as pessoas que nós queremos atingir. Temos toda a parte de desenho da experiência, ou seja, quando nós falamos de criar boas experiências, tanto num ambientes digitais como em ambientes offline, nós temos realmente que desenhar os nossos interfaces, as nossas formas de interagir com os nossos consumidores de uma forma muito mais envolvente. Temos depois também a vertente de estratégia digital. Isto não tem propriamente esta forma como eu representei aqui os pontos, não tem propriamente a ver em que fase é que eu estou. A estratégia acaba por também influenciar a visibilidade, mas é um ponto que nós temos que ter bastante bem pensado quando vamos para o mercado. Temos a consistência ao nível dos pontos de contacto, ou seja, garantir que há esta linha orientadora. Não deixarmos também esquecido que, apesar de termos a melhor aplicação, a melhor solução de checkout, se os nossos processos depois de shipping, de serviço pós-venda, etc., não forem bem pensados, não vamos ter o sucesso que queremos. Temos também aqui toda uma vertente de satisfação do cliente, ou seja, ter realmente o foco no nosso cliente e, por fim, e obviamente transversal a todas as atividades, uma medição constante, que também já vamos ver a seguir com a Daniela, a falar ao nível de analytics, ao nível de tudo o que nós conseguimos acompanhar. Então, nós realmente começamos desde logo com um ponto bastante sensível, que é, e será que conhecemos desde logo a nossa audiência e os seus hábitos? Por exemplo, só aqui no exemplo, e esta imagem capturada ao nível do que está a acontecer num avião, há diferentes gostos. Há pouco falámos dos gostos musicais, agora temos aqui os gostos ao nível de vídeos. Conhecemos mesmo quem está neste momento a contratar-nos. Este é um primeiro passo, mas muito importante, seja com uma definição mais generalista, seja com uma definição mais ao nível das personas, seja o que às vezes surge como questões até nas nossas sessões de formação, que é como é que eu escolho realmente o target se eu não tenho dados históricos. Basicamente eu começo com uma base e vou evoluindo, vou adaptando, vou segmentando, vou funilando a nossa visão, porque realmente nós temos que ir aprendendo com os dados de forma minimamente dinâmica. Podemos ter mais ou menos noção de quem é o nosso público, temos ali um conjunto de características normalmente consideradas, demográficas, geográficas, psicográficas ou comportamentais, mas é algo que vai surgindo ao longo da jornada do cliente e ao longo do produto, a nossa dinâmica que nós vamos tendo. Para isso, temos sempre que ir medindo para conseguir nos adaptar à realidade. Temos também toda uma abordagem de pensamento da experiência, como eu referi há pouco, o desenho da experiência de cliente. E aqui nós temos hoje em dia à nossa disposição algumas metodologias que são cada vez mais conhecidas, cada vez mais usadas, mas que nos permitem, como o caso do Design Thinking, que nos permitem inovar constantemente, procurar as melhores alternativas, de tanto online como offline, como dizia há pouco, mas de ter os nossos interfaces, as nossas áreas, digamos assim, de envolvimento com o cliente cada vez mais capazes e mais sólidas. Isso é realmente muito importante, porque, dando aqui um indicador partilhado por um estudo da PwC, 75% dos consumidores privilegiam muito este tipo de experiências e uma compra, uma subscrição só vai acontecer se realmente for uma experiência sólida. E também, quase em contraponto, temos que 32% dos consumidores, na realidade, deixam de comprar simplesmente porque houve uma experiência que não foi tão bem conseguida. Daí a consistência que já vamos ver a seguir e a importância de realmente nós termos bem alinhado e conseguir ir evoluindo com tudo o que é a jornada de um ponto de vista mais estruturado. Numa lógica mais realista, mais específica do que vocês podem fazer, deixo-vos aqui uma inspiração do que é que acontece muitas vezes ao nível deste desenho de boas experiências. Ou seja, nesta lógica em sequência de Design Thinking, temos aqui uma abordagem que é o Double Diamond, que permite que realmente nós consigamos ir desafiando os paradigmas, desafiando aquilo que é a nossa visão da experiência do cliente e ir iterando com várias ideias, com vários protótipos que nós conseguimos, inclusive muitas vezes testar, fazer testes, fazer experimentação. Este tipo de abordagem iterativa vai nos permitir cada vez mais termos decisões informadas e de gerir melhor aquilo que são as experiências
do consumidor, as interfaces que vamos apresentar e os diferentes pontos de contacto ou touchpoints que apresentamos aos nossos clientes. Também ao nível de estratégia, como aqui o terceiro ponto, nós sabemos que temos aqui um desafio grande pela frente, muito porque estamos a falar de N touchpoints, N diferentes canais que hoje em dia temos à disposição, mas realmente nós temos que conseguir cada vez mais ir evoluindo com a nossa marca, com a estratégia que nós estamos a definir. Com toda esta visão, tanto da parte de audiência como da definição que nós temos, obviamente, dos ecrãs de experiência de utilização, nós temos também noção da maturidade da nossa empresa e conseguimos definir planos estratégicos para a marca para realmente conseguir cada vez mais ir de uma lógica muito inicial de atração a uma lógica de relação de clientes para a vida, como às vezes nós nos referimos a eles, e que nos permitem realmente ter aqui uma relação muito especial com alguns destes clientes. E esta estratégia vai fazer aqui toda a diferença daquilo que depois nós vamos ter como foco, como visão para o futuro da nossa marca. Ao nível da consistência, através dos pontos de contacto, temos muito que trabalhar no sentido de garantir que temos uma visão, desde logo, global da experiência. É comum, e certamente todos já sentiram isso, em momentos de uma relação com uma empresa, e às vezes até empresas de renome, que realmente houve ali algum processo de garantias, de reparações, de trocas, que não foi minimamente pensado, ou não foi pensado com o que deveria, com o cuidado que deveria ter sido. Isto acaba por ser também resultado de haver uma fraca definição, muitas vezes, da jornada completa e garantir que nós, neste caso, conseguimos identificar todos estes pontos de contacto, todos estes touchpoints, essas fases e conseguir ter uma visão consistente de qual é que é a experiência ao longo do processo. E isto, uma vez mais, porque nós temos de ter uma experiência brutal num site, mas depois, na realidade, todos outros canais que estão a ser trabalhados por essa marca não ser coerentes, não serem consistentes com aquilo que nós estamos a querer, e acabar por afetar estes 32% que há pouco falávamos, de ter uma má experiência que acaba por minar aquela relação que nós andamos a construir. Estás a ver o quê, Carolina? Estão a ver aqui a apresentação neste momento de Customer Journey. Tranquilo. Ou seja, basicamente nós temos aqui também ao nível de processos, como eu dizia há pouco, ao nível dos processos de negócio, nós temos que ter isso muito em conta. Ainda recentemente estava num cliente e aquilo que já estávamos a discutir precisamente era o site tem uma experiência interessante, mas depois o processo de compra é lento, porque tem montes de sistemas integrados, muitas vezes o estoque desaparece, ainda a pessoa está no processo de compra, e tudo isto são processos de negócio que têm um impacto brutal depois naquilo que é a satisfação, naquilo que é a jornada, naquilo que é muitas vezes até a eficiência, muitas vezes até interna das equipas, porque há pedidos de compra que chegam, mas têm que ser devolvidos, que não podem ser entregues. E isto acaba por ser aqui um ecossistema que junta a experiência que nós estamos a construir, junto à tecnologia, que hoje em dia é parte integrante de qualquer processo que nós temos de vendas. Temos depois todos os processos realmente de negócio com este tipo de abordagens, como é que se processa uma garantia, um refund, um pagamento, e depois temos também as pessoas, que não podemos esquecer que muitas organizações já têm, digamos assim, parte da sua workforce com ou limitações ou necessidades de upgrade tecnológico que têm que ser envolvidos de outra maneira também ao nível de processos internos. Ao nível de, realmente, dos clientes para a vida que eu há pouco referia, nós sabemos que temos que ter aqui um cuidado muito grande com esta abordagem, com o trato que nós vamos ter com os nossos clientes. E não chega, muitas vezes, apesar de eu estar aqui a referir este tipo de estudos, não chega a fazer estudos a saber se os clientes estão satisfeitos ou não. É preciso pensar by design, digamos assim, a toda a experiência, toda a jornada para garantir que nós entregamos aquilo que é a satisfação, que é o nível de serviço que nós queremos e, obviamente, apontar, obviamente, para os promoters, porque é assim que nós vamos ter um negócio, uma jornada de sucesso e um negócio saudável. Para finalizar, mas como eu referi há pouco, transversalmente a todas as etapas, a todas as fases, temos realmente aqui toda a vertente de medição. A medição hoje em dia está a ser muito mais profissionalizada, muito mais ponderada em todas as etapas deste tipo de funis, também das plataformas que são apresentadas aos clientes, mas claramente todo este modelo que eu apresentei assenta com base em dados. Se nós não tivermos os dados, não vamos tomar boas decisões nem em protótipo, nem depois em termos de evoluções de processo, evoluções dos processos que estamos a desempenhar. E, obviamente, como nós sabemos, temos N etapas ao longo das diferentes fases em que o cliente se encontra, em que nós vamos conseguir ter todo um conjunto de dashboards, de relatórios, de dados e analytics que nos vão ajudar a medir melhor estes nossos funis e garantir que depois, no fim do dia, nós conseguimos ter a solidez que queremos para a nossa experiência e para a nossa jornada. E, essencialmente, era isso que eu queria partilhar aqui
não usando muito mais de tempo dos outros oradores que são muito bons e que vocês têm que ouvir, mas passo a bola aqui, se calhar, ao André, que vai conseguir introduzir. Bem, fantástico, Bruno, vou-te dizer que 10 minutos. Como é que é possível passar tanta informação essencial em só 10 minutos? Vou-te dizer, estou aqui siderado, ainda para mais os slides estão lindos. Portanto, parabéns e muito obrigado. Podes parar a tua partilha, se faz favor. Carla, vamos embora? Take it away. Estás com o microfone desligado. Agora sim. Agora conseguem ouvir. Conseguem ver bem o ecrã? Perfeito. Só para garantir, ótimo. Muito obrigado. Na verdade, tenho aqui um grande desafio, a seguir uma apresentação tão boa do Bruno, agora de condensar aqui nos próximos 10 minutos quais é que são as regras de ouro para a gestão de campanhas de Google Ads com sucesso e com bons resultados, sendo que obviamente tentarei o meu melhor. Estas regras foram reunidas, obviamente, como resultado de anos de experiência em trabalhar com diferentes setores e com dezenas e dezenas de marcas, portanto, a nossa sugestão aqui é que apliquem e o objetivo era trazer regras que pudessem ser aplicadas a qualquer setor e a qualquer negócio, de forma a ser útil para toda a gente aqui nesta nossa conversa e neste nosso webinar de hoje. Então, e começando aqui pela primeira regra, que também já foi um ponto que o Bruno abordou muito bem, que é a importância da definição de objetivos. E isto, sem a definição de objetivos de campanha, sem a definição de objetivos de marca, efetivamente, todas as campanhas e tudo o que vamos fazer dentro do mercado digital vai acabar por nunca ter bons resultados. Quando falamos de definição de objetivos, não estamos apenas a falar de objetivos de campanha, como estava a mencionar, mas é importante garantir que, se percebemos se os objetivos das nossas campanhas de digital, do que quer que seja, estão alinhados com o próprio objetivo que a empresa possa ter. E porquê que é importante? No caso de Google Ads, e obviamente falando aqui de Google Ads, existem dezenas e dezenas de tipologias de campanhas que estão à nossa disposição hoje, sendo que elas vão servir diferentes objetivos. Portanto, se não tivermos bem cientes, antes sequer de começarmos o planeamento de campanha, o que é que nós queremos fazer, o que é que a empresa quer fazer, qual é que é o nosso plano enquanto empresa, a parte toda de planeamento e definição de campanha e de sucesso da mesma vai cair aqui por terra. E dentro dos próprios objetivos de campanha existem aqui 3 grandes objetivos que a maioria delas acabam por servir. Objetivos relacionados com awareness, portanto, conhecimento da própria marca, objetivos relacionados com consideração, portanto, os utilizadores começarem a pensar e a considerar as marcas, as empresas, os negócios que nós estamos aqui a gerir, e objetivos relacionados para a ação, ou seja, para venda, para a submissão de um formulário, o que quer que seja. E aqui que entra também a nossa segunda regra, que é não só importante termos os objetivos muito bem definidos, como é importante percebermos como é que vamos medir esses objetivos, ou seja, quais é que são os KPIs que vão estar ligados a esses objetivos de empresa e a esses objetivos de campanha e como é que os vamos medir. Um dos exemplos que trazemos aqui de como é que podemos medir é o facto de termos diversos modelos de atribuição já disponíveis, tanto em Analytics como em Google Ads, como em outras ferramentas digitais. Portanto, se não tivermos objetivos cientes, se não sabemos qual é que é o nosso KPI principal, toda a parte de medição e toda a parte de data que podemos tê-la vai ser difícil de ser compreendida, vai ser difícil de ser lida e, sobretudo, vai dificultar muito o vosso processo de otimização. Quando falamos de importância de objetivos, um exemplo, se somos uma marca bastante consolidada e agora queremos ir para um novo mercado ou queremos lançar um novo produto, não faz sentido que o objetivo principal seja vendas diretas, ou seja, numa primeira fase se calhar faz mais sentido orientarmos as nossas estratégias e comunicação de marca para um objetivo de awareness, de forma que as pessoas comecem a perceber o que é que a marca faz, quais é que são os benefícios delas e de onde é que se enquadra dentro daquele segmento e, portanto, é importante que tenham os KPIs dessa mesma campanha que sejam orientadas para objetivos de awareness e não para objetivos de ação. Portanto, fundamental, antes sequer de entrarem em planeamento de campanha, definição de objetivos, terem bem cientes os objetivos da empresa, os objetivos da campanha e que KPIs é que vão utilizar para medir o sucesso das mesmas.
A terceira regra que vamos explorar aqui é a utilização de first party data, que é um tema que tem vindo a ser bastante discutido dentro do mercado digital. Acho que estes últimos 2-3 anos foi o tema principal dentro da área digital. Temas como a regulamentação, como o GRPD, questões de privacidade, as próprias mudanças que estamos a ver dentro de browsers, como por exemplo o Safari, significa que os dados que nós reunimos hoje como em third-party cookies são cada vez mais fontes menos confiáveis para a construção e para o futuro das marcas. Portanto, é importantíssimo investir em soluções de first party data que possam ser duráveis e não só é importante para garantir o futuro e crescimento sustentável das vossas marcas, mas também resulta em melhor desempenho de campanhas. Um estudo recente feito pela BCG, que se chama Responsible Marketing, fala precisamente sobre isso, ou seja, o impacto que as marcas que utilizam first party data como modelo principal de alavancar dentro de toda a data e de informação que têm, conseguem ver em média 2 vezes mais receita, com custos de aquisição, portanto um custo de venda em média 25% mais baixo. Portanto, não só a first party data e toda a utilização de first party não só ajuda a preparar um negócio para o futuro e que seja um negócio e uma forma de construir em data de forma sustentável, mas que também tem efeitos e resultados palpáveis em resultados e otimizações de campanhas. Existem N formas que vocês conseguem ativar isto, porque não basta só vocês terem lá a data e a informação, é preciso perceber como é que a podem ativar e que tipo de estratégias de ativação de first party data que conseguem fazer. Temos, por exemplo, para a utilização de estratégias de retenção de clientes, para tudo que seja a parte de upselling ou cross-selling de produtos ou serviços dentro das vossas empresas e dentro das marcas, ou até mesmo para a captação de novos clientes através das audiências de lookalike das vossas first party data. Portanto, o universo first party é enorme, há aqui diferentes coisas que possam ser exploradas e que é sem dúvida uma das regras de ouro para a gestão de campanhas online. A quarta regra está relacionada também com a correta utilização de anúncios e para a importância do que nós chamamos dos call to actions. Os anúncios e a correta utilização dos mesmos acabam por ter um peso importantíssimo na performance das campanhas, é o primeiro ponto de contacto que as pessoas têm com as vossas marcas ou com a mensagem que nós queremos passar, mas muitas vezes é um tema que não é muito explorado quando estamos a avaliar resultados ou oportunidades de melhoria. E, portanto, quando estão a construir anúncios, é importante pensarem se as vossas criatividades e se os anúncios refletem bem o que é que vocês são enquanto marca, quais é que são os vossos principais benefícios ou o vosso unique selling proposition, e é importante também deixar uma mensagem muito clara ao vosso potencial cliente, qual é que é a ação que vocês querem que ele tome, seja visitar o vosso website, fazer uma compra, fazer um preenchimento de um formulário, o que quer que seja. É importante ligarem sempre as vossas criatividades a um call to action e a uma ação que querem que o vosso utilizador possa fazer. Já temos atualmente soluções de Smart Creatives que se vai permitir sobretudo 2 coisas. Uma, permite-vos com apenas alguns títulos e algumas descrições criarem dezenas de combinações de anúncios diferentes e permite-vos também nos dar a avaliar a própria performance e qualidade desses mesmos títulos e descrições. Portanto, hoje em dia já não há desculpas para termos mais criatividades, para termos mais anúncios ou para as campanhas não resultarem devido a este. E o tema das Smart Creatives leva-me aqui ao último ponto importantíssimo, que também obviamente poderá ser explorado em mais detalhe, sobre campanhas online, que é a utilização de automatização e de machine learning. E quando falamos em automatização e machine learning, por vezes parece um bicho de 7 cabeças ou uma coisa super complicada que só algumas empresas conseguem ter acesso a ou conseguem fazer, mas de uma forma muito simples, em gestão de campanhas online, isto poderá ser traduzido em 2 coisas. Uma, a utilização de smart bidding, portanto, estratégias automáticas de otimização e de licitação, e a utilização de smart creatives que vos permite, como tinha mencionado, com poucos headlines, alguns títulos, algumas descrições, criar aqui dezenas de combinações de anúncios para o vosso negócio. A vantagem destes 2 pontos, por exemplo, as estratégias de smart bidding, como podem ver aqui alguns exemplos mencionados, elas estão também alinhadas a diferentes objetivos de negócios. Portanto, existem estratégias automáticas e de smart bidding para volume de vendas, existem estratégias focadas para retorno de investimento, existem estratégias focadas para awareness, daí também a importância de terem muito ciente
que objetivos é que vamos ter nas campanhas, porque tudo o resto conseguirá ser ligado e todos estes pontos de otimização e regras de ouro que devem ser utilizadas vão sempre ser linkadas e devem sempre ser tratadas com base e com os objetivos em mente. Da parte das Smart Creatives, há diversas opções para anúncios de display, para anúncios de search, portanto os universos são infinitos, podem criar dezenas ou centenas de combinações num único anúncio, portanto tira-vos aqui este trabalho de terem que andar a criar diferentes anúncios, terem que andar a pensar, ok, o que é que eu quero pôr aqui neste headline, o que é que eu quero pôr nesta descrição, ajuda-vos, tira-vos todo este trabalho e faz combinações de anúncios consoante também os objetivos que a própria campanha poderá ter. E, portanto, fechamos aqui com o tema da automatização, com o tema de machine learning, e estas são as nossas 5 regras de ouro para campanhas online. A importância da definição de objetivos antes de quer termos as campanhas, a importância de termos bem cientes quais é que são os KPIs e como é que os vamos medir, a utilização de first party data, termos bons anúncios e call to actions nos nossos anúncios e a utilização correta de automatização e machine learning em bidding e criatividades. Fantástico! Como é que tu conseguiste fazer 10 minutos certos? Isto foi muito verdadeiramente estranho. Impressionante. Carla, fantástico, aprendemos imenso contigo também e nada como uma super especialista, ainda para mais que está inside, não é? Para poder partilhar todas estas questões fantásticas. Agora, deixem-me partilhar novamente o meu ecrã e vão juntando as vossas perguntas para que no final possam colocar aos nossos fantásticos oradores. Portanto, vão anotando tudo e agora, Inês, é contigo. Então, agora vamos muito rapidamente apresentar-vos a pós-graduação, que foi, no fundo, aqui o mote que nos juntou a todos. Esta pós-graduação da Autónoma Academy, como podem ver pelo nome, chama-se Pós-Graduação em Marketing Digital, Estratégia, Gestão e Crescimento Online, e mais à frente vamos falar com mais detalhes sobre o porquê deste nome. Aqui temos os nossos coordenadores, portanto o André, que aqui está, Inês sou eu, e o Ricardo Guedes de Almeida. Portanto, é uma coordenação tripartida e cá está, a nossa pós-graduação tem esta tripla vertente, estratégias de crescimento online, exatamente porque nós acreditamos que estes são as pedras basilares de uma boa presença de marketing digital em qualquer empresa e o nosso objetivo, de facto, é que não só os nossos alunos tenham uma componente teórica muito forte, mas que consigam efetivamente adaptar este conhecimento à sua vida profissional diária. Esta pós-graduação é 100% online, tem uma duração de 5 meses, de janeiro a maio de 2022, portanto as inscrições ainda estão abertas, tem 180 horas, das quais 144 são teóricas e 36 são exclusivamente práticas, portanto a componente prática desta pós-graduação é muito forte e, como podem ter visto ao longo destes nossos 5 webinars, todos os nossos docentes são especialistas e profissionais da área. Temos 6 módulos, 21 unidades curriculares, que foram exatamente as unidades curriculares, os 6 módulos que vimos aqui e as 21 unidades curriculares que pudemos assistir aos professores a fazerem, partilharem o seu conhecimento das suas áreas ao longo destes 5 webinars, e temos também 6 laboratórios digitais, ou seja, 6 aulas, digamos assim, dedicadas a 100% à parte prática, com a elaboração de um projeto final que é elaborado e é feito ao longo destes 6 laboratórios práticos. Portanto, a estrutura, temos aulas gravadas e aulas síncronas, aqui também para haver uma maior adaptabilidade dos nossos alunos à sua vida profissional. Então, temos aqui uma parte de autoestudo, obviamente, que cabe a cada um dos alunos, e sempre um quiz de autoavaliação em que nós propomos aos alunos avaliarem também o conhecimento que conseguiram adquirir até a cada fase da área. Em termos dos laboratórios, tal como eu estava a dizer, os nossos laboratórios são aulas inteiramente práticas, totalmente dedicadas à aplicação prática do conhecimento teórico que vamos tendo ao longo da pós-graduação, são sempre dadas no final de cada módulo, são 6 horas de duração, e tal como eu disse, é esta aplicabilidade prática que nós queremos dotar este curso, achamos que isso é fundamental, porque muitas vezes nós fazemos uma pós-graduação e depois como é que aplicamos, é exatamente isso que nós queremos trabalhar,
e todos os laboratórios têm a orientação dos 3 coordenadores. André. Em relação ao projeto final, o projeto final é um desenvolvimento de um plano de marketing e vai sendo realizado ao longo de todo o curso nos laboratórios digitais, portanto é baseado em Project Based Learning. É realizado então à medida que vamos tendo os diversos módulos e as unidades curriculares, vamos tendo os laboratórios e vamos colocando em prática todo o conhecimento que foi sendo passado dentro de cada uma dessas unidades curriculares, tudo isso para fazer o build-up depois para o nosso projeto final do que vai ser no último módulo. Estes são os módulos, portanto temos o módulo 1 de Planning and Development, o módulo 2 de Digital Marketing, módulo 3 de Social Marketing, módulo 4 Inbound Marketing, módulo 5 Growth Marketing, que hoje está alinhado com este webinar, e depois o módulo 6, que é o Plano de Marketing, que é onde vamos montar as peças todas que foram sendo construídas ao longo do laboratório. Temos 4 unidades curriculares dentro de cada um destes módulos, todos eles estão perfeitamente alinhados e dá uma estrutura única que não existe em outra pós-graduação de marketing digital em Portugal, em que vamos tendo todas as peças para encaixar o que nós achamos que é absolutamente essencial em termos de conhecimento para formar um profissional de marketing para estar preparado para os desafios de marketing digital. Portanto, estão aqui mais depois as unidades curriculares do módulo 13 e do módulo 4, e também do módulo 5, que é o 2, e o módulo 6. E mais importante do que tudo, nós somos um curso integrado, por isso é que temos exatamente esta estrutura e não uma coleção de matérias. E isto é o que nós achamos que realmente nos diferencia de outras pós-graduações. Boas notícias, as inscrições estão abertas, começam em janeiro, podem saber mais sobre a nossa pós-graduação. Eu já vou partilhar os links também aqui, já partilhei um e vou partilhar mais outros links para poderem seguir e ver tudo sobre nós e também seguir nas nossas redes sociais, onde nós vamos partilhando não só algumas informações sobre a pós-graduação, mas mais do que tudo, informações importantes para quem está interessado em marketing digital. E dito isto, terminei e agora passamos à apresentação do Márcio. Então, e já mais informações que queiram, nós também estamos aqui para ajudar no final. Então, bora lá. Estão a ver a minha tela? Estamos. Agora em formato de apresentação. Perfect. Está aqui. Então, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, depois destas 2 apresentações incríveis, com conteúdo incrível, é bom perceber que estamos todos aqui muito na mesma linha, porque alguns dos pontos já foram sendo partilhados aqui por estes oradores e aqui pelos meus colegas. Fantásticos. Então, social advertising, o que é que nós podemos esperar aqui em 2022? Quase aqui a dar um mote para o ano que aí vem. Um dos estudos mais recentes da HotSuite, que realizou alguns inquéritos para profissionais e diretores de marketing, atesta que, de facto, há uma necessidade e há uma vontade clara de aumentar o investimento em social media advertising. E este é o primeiro grande ponto que nós podemos ter em mente para 2022, ou seja, há uma vontade clara de crescer naquilo que é o investimento em social advertising e, paralelamente a isso, notamos aqui outro aspecto também muito interessante, que é o crescer no investimento, sim, mas ir para além daquele que é o universo Meta. Universo Meta, aqui toda a família, Facebook, Instagram e por aí fora. Porque começamos a cada vez mais a perceber aqui a existência de outras plataformas, a existência de outras formas de as marcas contactarem com a sua audiência, e são provavelmente alguns terrenos ainda pouco explorados, apresentando aqui um potencial de interação e um potencial de construção de relação, visando depois trabalhar aquilo que é toda a componente de conversão para com a sua audiência. Portanto, aqui o primeiro grande insight é este mesmo, é o crescer do investimento para 2022 e esta diversidade além do universo Meta. Então, o que é que nós podemos esperar para 2022? Como já foi falado aqui pelos meus colegas, esta restrição de data, nomeadamente aqui no universo desta atualização 14.5 que foi feita pela iOS, que implicou aqui a perda de muita informação que nós conseguimos obter nas nossas campanhas de social advertising, acaba por criar aqui alguma
incerteza e alguma dúvida de como é que nós podemos analisar a informação, de como é que nós podemos criar as nossas campanhas e segmentar as mesmas de maneira a obter os resultados a que nos propomos. E esta restrição de data que estamos a verificar também nos browsers, como já foi aqui falado, leva-nos a olhar para esta componente de first party. E a parte de first party, ela tem aqui um peso muito importante. Porquê? Porque se nós temos um e-commerce, cada vez mais vamos começar a olhar aos nossos registros de clientes e como é que os podemos trabalhar dentro das plataformas sociais. Se estivermos a olhar a campanhas de angariação de leads, como é que dentro das plataformas de social media advertising podemos trabalhar a nossa mensagem visando recolher essas mesmas leads para as podermos depois utilizar nas várias etapas do funil, mas sem dúvida nenhuma que para 2022 esta restrição de informação nos vai fazer perceber como é que nós podemos ter a estratégia de recolhas de dados e trabalhar melhor os dados que nós temos no nosso CRM, os registros de clientes que nós temos, sempre numa perspectiva de RGPD Compliance. Outro ponto que eu diria que em 2022 vai ser extremamente importante e faz sentido em termos de social media advertising nós termos em atenção é a cada vez maior automatização das nossas campanhas. Também já aqui foi falado, mas questões como automatizações de bidding, questões como estarmos a perceber qual é que é o melhor device em termos de performance da nossa campanha, o machine learning e a inteligência artificial que as plataformas cada vez mais estão a ter, faz com que nós estejamos muito mais focados em coletar informação e melhor conhecer o algoritmo que funciona nas plataformas de social media, para assim o educar, para assim o ajudar com dados que vamos coletando, trabalhando assim as nossas campanhas de social ads através de lookalike, através de similar audience, caso estejamos a olhar para campanhas de YouTube, Customer Match, entre outras. Portanto, esta automatização que as plataformas nos vão dar em termos de social advertising acaba por nos permitir focar muito mais na estratégia, muito mais no planeamento e na forma de coletar estes dados de first party para melhor educar as mesmas. Depois, outro ponto que em 2022 eu diria que é extremamente importante ao nível de social advertising é a diversificação de plataformas que nós temos para trabalhar as nossas estratégias. Mediante os nossos objetivos de negócio, os nossos objetivos de marca, visando também aqueles que são os nossos principais KPIs em termos de estratégia, efetivamente, nós começamos a ter aqui janelas de oportunidade extremamente interessantes para investir em novas plataformas ao nível de social ads. Vejamos o caso do TikTok, que já disponibiliza a possibilidade de criarmos campanhas, dentro aqui também ainda do caso de TikTok Advertising. Quem trabalha e-commerce, por exemplo, em Shopify, já tem a possibilidade de criar aqui algumas ligações interessantes entre TikTok e Shopify, que permite alavancar muito a estratégia de social advertising, em particular numa componente de e-commerce, que é algo que está a ser cada vez mais comum e transversal na proposta de valor que as várias plataformas sociais apresentam, e como tal isto faz com que as marcas tenham aqui também dois aspectos em mente. Em primeiro lugar, a necessidade de disponibilizar investimento para podermos realizar testes, para podermos realizar várias abordagens dentro das diversas plataformas de social advertising e, em segundo lugar, a exigência cada vez maior de nos focarmos neste ponto, que é o peso das criatividades. Cada vez mais nós conseguimos entender que, e quem trabalha social advertising, nós temos uma perspectiva de conhecer a fadiga do anúncio, e o mesmo já não é suficiente nós termos uma criatividade a rolar durante 15 dias, já não é suficiente nós termos uma criatividade a rolar sem ser otimizada, sem ser analisada, sem termos aqui vários testes AB em termos de criativos. E quando estamos a trabalhar em social advertising, nomeadamente em Facebook, a possibilidade de realizarmos criativos dinâmicos permite-nos também testar vários copies, várias imagens, vários CTAs para conseguirmos perceber qual é aquele que nos está a apresentar a melhor performance, não esquecendo também aqui a relevância do peso das criatividades.
no que diz respeito também às várias opções em termos de formatos que as plataformas de social cada vez mais nos vão dando. O grande mantra para 2022 no ecossistema de Facebook, no ecossistema de Instagram é vender, 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 ou seja, o e-commerce em termos de social commerce é cada vez mais um aspecto crítico. As transmissões que cada vez mais assistimos nas plataformas de live stream, live shopping, como a Leroy Merlin, que já está a fazer apresentações de produto e posteriormente na mesma apresentação em direto já está a partilhar propostas de valor sobre os produtos que está a divulgar para as pessoas os poderem comprar, como o Continente há bem pouco tempo que fez uma sessão de live streaming e que depois os produtos nos quais estava a falar automaticamente estava a dar aqui alguma proposta de valor para as pessoas os comprarem. Portanto, o peso das criatividades, tendo em conta a necessidade de rotatividade dos criativos, mas também não esquecendo aquilo que é o crescimento da diversidade de formatos, faz com que tenhamos que ter aqui um ponto muito claro de que precisamos de investir em criatividades ao nível do design, ao nível do copy e ao nível da mensagem, sempre alinhada com a nossa estratégia. E outro aspecto que eu acho que é extremamente importante é aquilo que acontece no pós-clique. Ou seja, o grande objetivo de um anúncio é despertar todo um interesse e despertar toda uma intenção de clique para que depois sejamos direcionados para a nossa loja online, para a ficha do produto, para depois trabalhar toda a jornada de consumo até à conversão, como o Bruno falou lá no início. E eu diria que em 2022 podemos esperar cada vez mais estratégias de conversion rate optimization mas muito intensificadas também por aspectos como o crescimento do e-commerce. E então, eu perceber na minha ficha de produto se é o botão A ou azul ou o botão vermelho que tem mais clique, eu perceber no meu carrinho se estão a existir pontos de fuga, são estratégias que nós temos que ter em conta a partir do momento em que o utilizador sai do nosso anúncio de social em direção ao nosso site e, como tal, é também um aspecto que eu considero extremamente importante para as marcas terem em mente em termos de 2022, que é Conversion Rate Optimization, aqui em termos de sucesso pós-clique. Então, CRO, automatização das plataformas, a componente de First Party Data e o que é que, antes de me despedir, ok, eu gostava de vos deixar duas componentes de mão na massa, ok? Mão na massa é uma coisa que eu gosto muito, é uma expressão que me caracteriza bastante e eu gostava de me despedir de vocês com 2 slides que eu gostava que vocês começassem já a testar e já a trabalhar naquela que é a vossa estratégia de social que estão a fazer ao dia de hoje ou a vossa estratégia de social advertising para 2022. E o primeiro é um framework tático que eu gostava de vos deixar e de vos desafiar a trabalhar de acordo com a vossa marca, com o vosso negócio. E que era pensarem, em primeiro lugar, qual é que é a vossa estratégia de marca, ok? Qual é que é a vossa estratégia de negócio? Não é fome? Não, por acaso não. Por acaso não. Obrigado. Qual é que é a vossa estratégia em termos de negócio e em termos de marca, ok? Compreendendo todos os vossos objetivos e, a partir daqui, esta é a minha estratégia. Quais é que são as audiências, quais é que são os segmentos, quais é que são os meus clusters de público-alvo que para mim fazem sentido eu trabalhar nas várias etapas do funil, visando aquela que é a minha estratégia, ok? Quais é que são os meus públicos frios, quais é que são os meus públicos quentes, quais é que são os clusters de audiências que eu tenho que construir para depois impactar com a minha mensagem, ok? E depois, tendo a vossa estratégia definida, tendo a vossa audiência pensada, como é que vocês vão medir isto, ok? Quais é que são os modelos de atribuição mais relevantes para vocês terem em conta? Quais é que são, mais do que os modelos de atribuição, quais é que são os vossos KPIs de acordo com a vossa jornada em termos estratégicos? Se vocês estão a trabalhar numa campanha de
lançamento, ok? Não faz sentido, lançamento de um produto, não faz sentido vocês, como medição, olharem a custo por conversão, ok? Portanto, mediante o vosso estágio de funil, vocês têm que adaptar as vossas métricas. Nunca esquecendo outro aspecto extremamente importante ao nível de social advertising, que são muito em conta as vossas microconversões e as vossas macroconversões, porque muitas das vezes elas estão interligadas e nós conseguimos capitalizar ao máximo todo este ecossistema. Portanto, aqui este era já o primeiro ponto que eu gostava de vos deixar para trabalhar a partir de amanhã. E para finalizar, aqui 4 dicas práticas que vocês podem já começar a testar, mas primeiro assistam até ao final, porque ainda falta conteúdo muito bom do resto da equipa. Mas no final, dica prática número 1. Se vocês estiverem a trabalhar uma campanha de LinkedIn Advertising, experimentem utilizar parâmetros do TL no URL da vossa campanha, ok? E depois olhem para táticas de remarketing, ok? Através de pontos do vosso URL, para trabalharem em Facebook, por exemplo, ok? Porquê? Porque vocês, ao utilizarem um URL com parâmetros, com campos específicos, ok? Vocês vão conseguir perceber quem visitou essa página e depois podem trabalhar essa estratégia em Facebook, criando aqui uma maior força em termos de social advertising. Em Instagram, principalmente para quem trabalha e-commerce, uma das estratégias que eu vos recomendo a testar é remarketing dinâmico, que é com base no comportamento que o meu utilizador teve para com os meus produtos na minha loja online, ele vai ver o respectivo produto depois quando está a correr dentro do feed de Instagram. E para tal, trabalhem muito bem o vosso feed de produtos com a informação o mais detalhada e de acordo com o que são as recomendações do Facebook, para terem um catálogo de produtos devidamente otimizado que depois podem também utilizar na vossa loja de Instagram, na vossa loja de Facebook. Dica número 3. Com esta questão de privacidade, com esta questão de data, cada vez mais as plataformas procuram viver dentro do seu ecossistema toda a jornada do consumidor, ok? E então os lead forms do Facebook começaram a ganhar novamente aqui um elan extremamente interessante para captar leads. Então uma dica que eu vos dou é: vocês estão a trabalhar a vossa campanha de angariação de leads, ok? Ao captarem esses leads, trabalhem logo de seguida uma campanha de remarketing sobre os dados que acabaram sobre os leads que acabaram de recolher. Para quê? Para permitir trabalhar a próxima fase do funil com uma proposta de valor muito mais relevante e de acordo com o que vocês estiveram a comunicar numa fase inicial. E assim estão sempre dentro do ecossistema de Facebook. A performance das vossas campanhas vai obter aqui resultados bem mais interessantes e vocês estão a trabalhar toda a etapa do funil dentro de Facebook Ads, caso estejamos a trabalhar em angariação de leads. E por fim, em termos de YouTube Ads, da mesma maneira que nós temos que separar as nossas campanhas de search das nossas campanhas de display, se tiverem a construir YouTube campanhas assentes em YouTube Advertising, separem as vossas campanhas de in-stream e de discovery. Porquê? Porque vão conseguir ter melhor segmentação, vão conseguir gerar melhores resultados ao nível de performance das mesmas, ok? Portanto, o objetivo foi dar-vos aqui um bocadinho por onde é que vocês se podem balizar em 2022 no que diz respeito ao nível de social advertising. De seguida, deixar-vos já um framework de trabalho para que vocês possam testar já amanhã em termos de planeamento e pensamento estratégico, ok? E por fim, aqui já algumas dicas práticas de mão na massa para algumas das plataformas de social advertising que iremos trabalhar ao longo das nossas sessões da cadeira de social advertising. E para finalizar, despeço-me aqui com esta frase de social at its most powerful way when paid and organic work together. O que é que isto significa? Significa que temos que trabalhar sempre numa perspectiva integrada,
porque se o meu conteúdo orgânico, se a minha relação com a minha audiência em termos orgânicos for fraca, a estratégia de tráfego pago, ok, vai só alavancar aquilo que já não está a correr bem. Portanto, se eu não tiver os meus objetivos bem definidos, se eu não tiver o meu posicionamento em termos de direção bem delineado, automaticamente não é a minha estratégia de social advertising isolada, ok, que vai gerar os resultados que eu quero. Muito pelo contrário, pode até escalar os resultados pela negativa. E, portanto, é isto aqui. Não sei se fiz mais 10 minutos, menos 10 minutos, mas... É fantástico, isto. muito obrigado. Só aquelas 4 dicas no final, vou-te dizer, valeram tudo. Foram, de certeza, que criaram imenso valor para quem aqui está a assistir. E muito obrigado, já vamos ter perguntas depois no fim, portanto já sabem, vão anotando aí todas as questões que têm para colocar. Daniela, é contigo agora, take it away. Entretanto, vou partilhar aqui o link do YouTube da Autónoma Academy, onde vocês poderão ver esta apresentação amanhã, que vai estar lá, e todas as outras 4 anteriores. Portanto, vamos ter os 5 webinars lá para poderem ver quando quiserem e às vezes que quiserem. E para partilharem também. Ajudem-nos. E os vossos amigos. Muito boa noite a todos. Portanto, vou continuar aquilo que os meus colegas já fizeram e falar-vos um bocado de Analytics. Como verificaram, medição é uma parte muito importante de todas as campanhas que possamos fazer, de todos os nossos objetivos de negócios. Sem medir, nós não conseguimos alcançar algum objetivo que possamos traçar. Portanto, vou começar aqui pelos primeiros passos. Portanto, como dizia aqui um dos grandes amigos meus, nós sem data somos só mais uma pessoa com uma opinião. Ou seja, importa sim a experiência que nós trazemos para trás, mas se não temos os dados que possamos comprovar, o que queremos fazer não nos vai valer de nada nos dias de hoje. Hoje em dia produzimos mais informação a nível digital do que alguma vez pensamos. Portanto, o que é o Web Analytics, perguntam vocês. Portanto, a Web Analytics é todo o processo de medir, todo o processo de coletar, analisar os dados, ou seja, é toda uma informação que possa ser guardada e categorizada, pode ser uma informação a nível de, ou seja, mensurável, ou seja, 1, 2, 3, 4, pode ser uma informação que nós queremos categorizar e, por exemplo, nas áreas em que estamos a falar, pode estar em várias vertentes, seja pela parte dos anúncios, seja pela parte das campanhas, seja pela atividade dos nossos utilizadores em site ou mesmo fora. Pode ser mesmo para verificar como é que os nossos utilizadores estão a falar da nossa marca, se quisermos perceber de brand awareness. Podemos até pela informação perceber ideias para o negócio. Tudo uma fonte impressionante. Ferramentas que vão muito ouvir falar quando falam de Web Analytics. Google Analytics é capaz de ser a mais comum, pelo menos aqui em Portugal. Outra também bastante utilizada cá é Adobe Analytics, mas para além de Web Analytics, vou-vos também falar mais da parte de Analytics, sozinha. Porquê? Porque o Web era tudo muito focado em site, ou seja, o nosso site. E hoje em dia já temos toda uma questão fora, que é nas aplicações, e temos a outra parte em que é a visualização de, por exemplo, social media, temos a outra parte dos fóruns e ainda temos toda uma informação que vamos produzir, seja pela Web 4.0, por exemplo, todas as atividades, seja do meu relógio, seja de, por exemplo, eu estou a conduzir o Mercedes, neste caso, e toda a informação que eu produzo das minhas viagens, seja de eu ter corrido para a frente e para trás, aquilo está guardado, por exemplo, as minhas localizações, isso são tudo dados em que nós, quando utilizamos alguma ferramenta e que damos a nossa permissão, como os meus colegas disseram muito bem de First Party Data, poderá ser guardada. Neste caso, o que nós esperamos, não só do Web Analytics, mas da Analytics como um todo, é que essa informação depois seja aglomerada, transformada e que seja enviada para uma coisa simples de interpretar e que vocês conhecem como um dashboard. Portanto, aqui que vos tinha explicado exemplos de off-site e on-site, da Analytics, social media off-site, motores de pesquisa, tudo o que vocês veem, tudo o que sejam fóruns como, por exemplo, Reddit,
todas essas questões. On-site seria uma questão de website, aplicação, ou as nossas próprias ferramentas, vou-lhe chamar Web 4.0 das minhas Siris e das minhas Googles da vida. Portanto, e agora, para onde é que eu começo se eu quiser começar a medir? Porque os meus colegas todos falaram e é tudo muito à frente, mas e agora? O que é que eu vou fazer? Opa, há tanto sítio para começar, tantas métricas, tantas dimensões, eu não sei o que começar a medir. Portanto, nós vamos começar a definir os nossos objetivos de negócio e para onde é que eles começam. Portanto, eu estou-vos a dar aqui os mais comuns, que nós costumamos pegar a nível de negócio, seja vendas, seja gestão de leads, seja quero aumentar o meu market share num determinado mercado, quero aumentar a satisfação do meu cliente, ou, por exemplo, quero melhorar a minha brand awareness em social media. Ok, então vamos escolher pelo menos no início, se vocês não têm qualquer ideia, o que é que seria mais importante no vosso negócio fazer num plano de 3 a 6 meses. Escolham um, depois de escolher um, vamos passar para o próximo passo e vamos começar a definir metas. Portanto, a partir dessas metas, o que é que eu falo por metas? Vamos dividir o nosso objetivo em passos pequenos e mais fáceis de concretizar. Aqui uma coisa que eu gostava de chamar SMART, que é a maneira que nós vamos categorizar as nossas metas, que são específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais. Portanto, como é que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou escrever, ou seja, eu aqui atrás escolhi, quero aumentar vendas, ok, quero aumentar vendas na minha loja online, e a minha loja online vende o quê? Olha, a minha loja online vende raquetes de pádel, pronto, eu quero vender raquetes de pádel, eu quero aumentar as minhas vendas de raquetes. Ok, como é que eu vou fazer isso? Portanto, ela tem que ser específica. Tanto se ela tem que ser específica, vamos fazer com que, olha, eu quero aumentar em 20% o número de vendas de raquetes de pádel na minha loja comparativamente ao ano anterior. Pronto, ok, mas como assim? E o que é que queres? É o número de vendas? Sim, o número de vendas só daquele tipo de produtos. Eu também vendo outros, mas eu quero saber das raquetes de pádel, em princípio. Ok, então o quê? Já está mensurável. E então, alcançável. Pronto, então como é que vamos lá chegar? Porque é muito fácil dizer que vamos atingir aquele número de vendas, mas não temos forma de lá chegar. Então, porque meus colegas me disseram através do auxílio ou de campanhas pagas, neste caso seria, por exemplo, paid search ou campanhas orgânicas de social media ou paid de social media para tentar ativar todas as frentes que pudesse para tentar vender essas campanhas. E também não só na parte de marketing, mas também junto do negócio, se calhar ia aplicar alguma coisa diferenciadora para o meu cliente. Neste caso, íamos começar uma coisa muito simples, como seria uma percentagem de desconto nas raquetes. E porquê que íamos fazer isto? Porquê que era relevante para nós? Bem, um dos grandes pontos que eu também ia ver do negócio, ao falar com o restante negócio, era que estamos a chegar ao final do ano e como tal vão sair novas raquetes. Ok, então é muito importante libertar stock. Portanto, se é importante libertar stock para mim e está relacionado diretamente com o meu ponto de vendas, porque agora vem a época baixa ou então os saldos, portanto eu tenho que fazer alguma coisa diferenciadora antes que realmente o preço das raquetes que eu tenho atualmente e que tenho que libertar delas vá baixar. Portanto, vamos começar a ativar isto e, ok, durante quanto tempo é que eu quero estes 20% de aumento e quero verificar? Pronto, eu quero começar isto de janeiro a março porque sei que quero ter em estoque a partir de março as novas raquetes, portanto quero me libertar de estoque até lá. Ok, e como é que eu vou fazer isto? Vou fazer um acompanhamento mensal, desculpem, um acompanhamento semanal, apesar de eu quero que esta campanha atinja o sucesso até aos 3 meses, neste caso de janeiro a março, mas semanalmente vou vendo os meus dashboards e os meus números, neste caso, para ver se está tudo ok. Portanto, e como é que eu vou ver esses números? O que é que vocês vão ouvir 1001 vezes? Os KPIs e os PIs, pronto. E o que é que são KPIs e PIs? Os KPIs são indicadores-chave do desempenho. Os PIs serão todas as métricas que irão suportar esse indicador-chave que vocês principalmente irão ouvir. Portanto, imaginando aqui uma diferenciação, portanto, vocês vão ouvir, portanto, taxas de conversão, é um KPI que nós devemos ver muitas vezes. Ok, então o que é que seria uma métrica? Uma taxa de conversão, neste caso, é uma taxa, não é bem uma métrica, mas, por exemplo, imaginemos o número de vendas, portanto, aí seria uma métrica, mas também poderíamos usá-la para um KPI, sim, porque todos os KPIs são métricas, de facto, mas KPIs são sempre o ponto fulcral que nós temos que ver que vai ditar o sucesso da nossa campanha. Todas as métricas poderão dizer tendências e padrões, mas não dizem se a nossa campanha está a ter sucesso. Portanto, normalmente o que vocês vão ver, não sei se vocês
ou seja, quando vêm, por exemplo, estão a ficar sem gasolina, vocês têm um ponteiro. Muitas vezes uma maneira simples de verificar é se nós tivermos num dashboard um ponteiro em que tem 0 a 100, exemplo 100 é atingir o nosso objetivo, se passasse tínhamos mais gasolina do que normal, não é? Mas isso nunca acontece, portanto de 0 a 100, e se tivéssemos isso, o nosso KPI, quando chegar a 100 atingiríamos o fim ou atingiríamos o resultado que pretendemos. Portanto, o que é um dashboard? Não sei se muitas de vocês já viram. Um dashboard pode ser algo muito simples como isto. Este, por acaso, é do Google, daí também estar a mencionar, e poderia mostrar coisas muito simples como, neste caso, utilizadores, métricas neste caso, sessões, page views, bounce rate, vocês vão ouvir falar de 1001 métricas. E vocês podem visualizar estas métricas de maneiras muito diferentes. Vocês podem visualizar estas métricas em números, com variações e taxas, podem ver isto a nível temporal e comparativamente a períodos homólogos, podem ver isto a nível, por exemplo, se querem ver a localização dos nossos clientes, podem ver até quão mais escuro fica, tem a ver onde é que estão a ver as nossas sessões neste caso. Tem 1001 formas de visualização. Vocês, quando fizerem um dashboard, todas as formas que devem demonstrar a vossa informação deve ser do mais útil para vocês. Portanto, não pensem que são só números, mas sim é importante, nós cada vez temos menos tempo, portanto, termos uma forma fácil e rápida de ver a nossa informação é muito importante. Aqui outras que eu estava a falar da gasolina, neste caso, é muito mais simples visualizar se estamos a atingir os nossos resultados desta forma do que, por exemplo, vermos que estamos a atingir o número X ou Y, porque se calhar quando estivermos a falar com alguém de um outro departamento, se lhes mostramos um dashboard em que atinge resultados, eles podem nem sempre saber interpretar dados da mesma forma que nós, então ter uma coisa mais simples é muito mais fácil de perceber se está a correr bem ou mal uma campanha. Portanto, e o que é que isto depois nos leva? Isto leva-nos então a mudar as nossas diretrizes estratégicas. E o que é que eu quero dizer com isto? Todas as informações, todos os dados que tiramos dos nossos dashboards podem fazer com que mudem a nossa estratégia. E o que é que isso faz? Faz com que possam mudar as coisas de um como para o outro, porque nós definimos tudo o que é que queremos fazer, mas, como vocês sabem, nunca corre nada como a gente quer. Portanto, vamos ter que fazer alterações aos nossos planos iniciais. Portanto, e o que é que isto normalmente nos leva no negócio? Ou seja, podemos ter uma inovação nos nossos produtos, seja, por exemplo, ao fornecer insights sobre os nossos clientes, objetivos e até preferências dos mesmos, quando passados para a equipa de desenvolvimento de produto. Por exemplo, às vezes eu tenho uma raquete que tem esta cor, mas pelo que me estavam a dizer nas publicidades, as raquetes que tinham aquela cor, por exemplo, o azul, estão a ter um melhor desempenho. Então, se calhar eu vou pôr à venda as raquetes azuis, porque essas fazem mais sentido e consigo escoar o stock mais rápido e se calhar até consigo ter uma otimização de preço melhor, porque eu sei que esta azul é mais procurada, consigo tê-la a um preço superior do que a outra. Portanto, isto aqui vai mudar toda a estratégia de como eu vendo as minhas coisas no meu site e até o que eu mostro aos meus clientes. E como é que eu vou fazer isto? Muitas destas, ou seja, o que eu vos disse de todas as pessoas que têm uma opinião, se não tiverem data não vale a pena. Portanto, eu agora eu tinha uma opinião, mas já tenho data para suportar. Portanto, eu vou começar a fazer testes. Portanto, e com esses testes no meu site ou na minha aplicação, eu posso depois ver com informação que vai me dizer se sim ou não, se aquilo resultou. Se não resultou, tudo bem, vou testar uma coisa nova mais tarde. Se resultou, ótimo, vamos continuar com essas modificações aos pequenos pontos e aos bocadinhos vão ver as coisas a mudar e a chegarem cada vez mais próximo dos vossos objetivos. Portanto, entender o comportamento dos vossos usuários é muito importante, especialmente numa ótica de se vocês têm atendimento ao cliente, seja na parte das marcas de telemóveis, seja das coisas que estão em casa, dos serviços de internet, vocês vão ver que tem muita queixa. Portanto, se perceber que outras métricas que não são só números, que são se o cliente está a ficar satisfeito, se está a ter um bom feedback, se estão a ter um melhor rating, isso também acaba por ser bastante importante e não só os números que nos dizem, são também dados que nós podemos guardar e tentar entender. Depois, podemos também tentar segmentar esses tipos de cliente, porque nem todos funcionamos da mesma forma, nem todos procuramos raquetes de paddle. Se calhar a minha colega ali ao lado procura raquetes de badminton, então se calhar eu vou-lhe mostrar a ela uma raquete de badminton, porque ela se calhar prefere jogar esse jogo. Todas estas informações vão completamente alterar a maneira que nós fazemos as nossas estratégias e até mesmo os nossos tipos de cliente. Nós, às vezes, temos certos tipos de produtos no nosso site e, ao entender cada vez mais as informações que temos dos nossos clientes, vamos começando a otimizar aquilo que temos e acabamos por conseguir ter menos coisas
poderemos dizer, ninguém quer ter um telemóvel antigo à venda, não é? Se calhar não faz sentido, ou se calhar até faz, poderá fazer sentido para o meu avô que precisa de um teclado grande e que precisa de ver as teclas e carregar e sentir, porque tem outras necessidades que nós não temos, portanto, é adaptar consoante o nosso público. Depois, aquilo que já vos disseram várias vezes, é monitorizar e rever constantemente todo o nosso progresso e fazer modificações assim que elas venham, basicamente, porque nós vamos vendo padrões ao longo do tempo. Por exemplo, posso-vos contar de que tínhamos uma loja que vendia muito para o Brasil e era um mercado que tínhamos melhor. O que é que aconteceu? Veio novas leis, não estávamos a par dessas leis e só iam entrar em vigor daqui a 3 meses, mas como já havia o burburinho de dizer que ia-se começar a pagar taxas da alfândega, tivemos uma quebra de repente para o site para o Brasil. O que é que era? Não sabíamos nos dados, não dizia que era por causa dessa regra, mas como tínhamos informações, desculpem, como tínhamos informações que nos diziam exatamente o que é que se estava a passar em concorrentes, o que é que eram das notícias, que os clientes mantinham-se iguais, tínhamos muitas informações, tudo estava praticamente igual, exceto as condições externas. Então, entendemos pela informação, também pelas notícias, que houve ali uma quebra. Então, tivemos que mudar completamente a nossa estratégia, que estava completamente a meio, e não íamos atingir de todo. Portanto, se sabíamos que não íamos atingir porque isto ia impactar o futuro, tínhamos que alterar todo o nosso plano e mudar os nossos mercados, e mudar as nossas estratégias e conteúdos, e perceber até mesmo que íamos mudar o site por completo, porque se calhar íamos começar a ter outra língua para outro mercado. Portanto, é isto e obrigada. Muito obrigado, Daniela. Fantástico. Muito obrigado, aliás, aos nossos 4 fantásticos oradores. Foram maravilhosas apresentações, ia dizer fantástico outra vez, parece que não consigo dizer outra coisa. Foram mesmo apresentações muito, muito boas, com ótimos insights e muita coisa acionável. Portanto, estou a ver toda a gente amanhã nos seus negócios a começar a colocar muito disto em prática, e agora estamos abertos a perguntas. Portanto, digam lá quem é que tem a primeira pergunta para os nossos oradores. Vamos tirar o máximo partido deste tempo que temos agora disponível. Podem colocar a questão que quiserem diretamente. Liguem também as vossas câmaras, eu quero ver-vos agora que acabou. Portanto, liguem as câmaras, interajam diretamente, liguem o microfone, falem connosco. Quem é que é a primeira pessoa a colocar pergunta? A primeira é que custa, depois a partir daí vem tudo. Então, eu coloco a primeira. Se ninguém começa a falar, eu coloco já a primeira. Bruno, começamos contigo, vamos outra vez a ti. Diz-me lá, quando esta questão da Customer Journey, qual é que tu vês que é o maior erro que é colocado, que é feito por quem nas empresas? Não pensarem na Customer Journey, ou quando estão a desenvolvê-la, quais é que são os pitfalls, quais é que são os principais problemas que as pessoas, com que as pessoas se deparam? Em termos o que mais vezes eu noto acontecer é realmente não pensar na parte de integração dos processos, ou seja, muitas vezes nem tem a ver com a tecnologia, tem a ver com pensar na experiência completa. Ou seja, uma coisa é, lá está, o que acontece no site ou na app, mas depois como é que nós, em termos de serviço, em termos de introduzir processos das nossas equipas internas, as equipas que dão resposta às encomendas, que dão resposta aos helpdesks, não estarem devidamente entrosadas com toda a experiência. E essa é a principal situação que eu tenho detectado. Embora depois, em vários casos, se note claramente que não houve uma correta identificação do público e uma correta identificação da estratégia, mas diria que aquela que é mais comum acontecer, porque realmente muitas das empresas esquecem que é necessário ter, é realmente essa preocupação. E isso vai, inclusive, às vezes até em situações do género, estar a fazer um... Há pouco falámos aqui de parte também de social, campanhas, e estar a fazer uma ativação grande no mercado e não ter capacidade de resposta. Ou seja, que foi algo que também nos inícios da nossa pandemia foi bastante detectado em algumas empresas que não estavam preparadas, e mesmo em grandes empresas que não tinham esse tipo de estrutura. Hoje em dia, felizmente, já demos um salto grande aí, mas ainda noto muito essa falha e essa lacuna. E agora não estou a ouvir, não sei se é só... Tinha o microfone desligado. Já liguei.
Rookie mistake. Carla, agora é contigo, então, uma pergunta para ti. Estás a abrir um negócio de e-commerce, por onde é que tu começas? Na tua área, obviamente. Entras lá na parte de Google Ads e de repente, uau, isto é um universo paralelo que eu desconhecia. Por onde é que se começa? Ligando também à questão toda da Customer Journey do Bruno, que é obviamente importantíssimo para isso, mas perante todas aquelas hipóteses de anúncios que podemos fazer, qual é o teu conselho? Acho que essa é uma excelente questão e não só é válida para pessoas que estão a começar pela primeira vez, mas para marcas já bastante bem constituídas e solidificadas no mercado. É importante, acho que acima de tudo, e também que muitas das nossas apresentações hoje teve aqui alguns elementos em comum, e acho que a importância de definição de objetivos e de termos esses objetivos bastante cientes acaba por ser, de facto, a base de tudo o que vamos fazer. Para o planeamento das campanhas, muito especificamente, depois já temos objetivos bem definidos, já conhecemos os tipos de campanhas que queremos fazer, há muitas ferramentas gratuitas dentro de Google Ads que ajudam também ao próprio planeamento da campanha. O que é que nós queremos dizer com isto? Consigamos, por exemplo, perceber se queremos lançar uma campanha de search para tráfego para o nosso website ou para vendas, conseguimos perceber através das nossas ferramentas gratuitas dentro da plataforma Google Ads quais é que são as keywords mais pesquisadas naquele mercado, quanto é que é esperado que vocês vão ter que pagar por custo por clique, que tipo de concorrência é que estão dessas keywords. Portanto, eu diria de uma forma muito sucinta, acho que depois dos objetivos e dos KPIs bem definidos, depois de saberem que tipo de campanhas é que vão ajudar a corresponder a esses objetivos, o terceiro ponto é planeamento de campanhas e garantirem que estão cientes de tudo o que vai ser necessário para o sucesso. E aí a utilização de ferramentas gratuitas dentro da própria plataforma do Google Ads ajudarão nesse mesmo planeamento para garantirem aqui campanhas com muito sucesso. Outra vez, muito obrigado. Márcio, agora pergunta para ti. E eu não percebo como é que não há perguntas da audiência. Por favor, aproveitem, tirem partido desta oportunidade única. 4 super profissionais aqui ao vosso dispor e não têm nenhuma perguntinha para eles. Como é que é possível? Márcio, tu deste aquelas dicas fantásticas no final, fantásticas mesmo. Queres juntar uma quinta dica? Aquele teu segredo que não contas a ninguém, que tu usas. Conta-nos lá esse segredo. O que é que está a resultar para ti agora, que tu sabes e descobriste e que nós podemos aplicar já amanhã? Olha, então, dar aqui assim mais duas dicas. Os meus colegas eu só pedi uma, levo 2, maravilha. Então vá. Imagina o seguinte, tu tens um negócio B2B e tu queres ter inspiração para compreenderes o que é que a tua concorrência está a fazer. Okay? Tu em Facebook, tu vais ao Ads Library e tu consegues perceber o que é que a tua concorrência está a fazer, mas em B2B no LinkedIn tu não tens esta possibilidade. Quer dizer, tu tens. Então imagina o seguinte, se tu fores à página de uma marca dentro do LinkedIn, ok? E se fores à área das publicações que a marca está a fazer no LinkedIn, ok? Tu tens lá uma tabzinha, ok? Um botãozinho que te permite perceber anúncios que esta empresa está a fazer. Ok? E então tu de uma forma super tranquila, o que é que tu tens? Essa eu não conhecia. Tu tens a possibilidade de, numa área de negócio que é B2B, que tipicamente tu não consegues compreender, se calhar que tipo de criativos, que tipo de conteúdo, como é que as marcas estão a trabalhar o seu CTA ou a sua estratégia de abordagem com a audiência, em LinkedIn Advertising, na página da marca, na área das publicações, tu tens lá um campozinho que te diz ver os anúncios que esta marca está a fazer. Aí tu rapidamente consegues perceber o que é que eles estão a comunicar, quais é que são as categorias ou os serviços que estão a propor e um aspecto mais interessante, consegues perceber o que é que a audiência está a comentar e tu daí podes tirar alguns insights eventuais de hoje para publicar conteúdos no teu blog, ok? Essa eu no LinkedIn não conhecia, fantástico, estou aqui, uau! Então, bora lá, outra. Imagina que tu estás a trabalhar uma campanha de Facebook Ads com objetivo de vídeo ou YouTube Ads em termos de conteúdo, ok? Então o que é que tu podes fazer? Se tu fores analisar as métricas, tu vais ter a possibilidade nos reportes de conseguir perceber a
percentagem de visualização do conteúdo, ok? Então vamos imaginar que tu és uma loja de moda, ok? E um rapaz a falar de moda é logo assim para ficarem a tremer, mas vamos lá. Tu imagina, tens uma loja de moda e que estás a fazer um unboxing de um produto, ok? E tu vais partilhar esse conteúdo em social, no qual vais promover através de Facebook Ads, ok? Então, tu a partir do momento em que tens a tua campanha a correr, tu vais fazer uma análise de qual é que é a percentagem de 25%, de 50% e de 75%, ok? E a partir do momento em que tu vês onde é que a pessoa parou de ver, ok? O que é que tu podes fazer a seguir? Tu podes criar uma campanha para continuar a alimentar, ok? De acordo com o momento onde a pessoa viu o vídeo. Então, se a pessoa viu um conteúdo, ainda só estava a falar da parte do unboxing, se calhar tu vais apresentar um conteúdo a seguir em que dás mais detalhes sobre o parte do produto. Mas se a pessoa viu 100%, a tua estratégia já pode ser aqui mais um toquezinho de remarketing, em que já estás a apresentar, por exemplo, uma campanha promocional para quem viu 100% do teu conteúdo, já com alguém com o produto, e aqui já numa ótica mais de envolvimento. Então, eu acho que estas abordagens são duas táticas interessantes e duas dicas que funcionam bastante bem, ok? E que também Não, adorei, foram fantásticas, simplesmente fantásticas. E é isto. Muito, muito bom. Por isso é que tu és o docente desta unidade curricular, não é por acaso, não é? Não foi tirado à sorte. Há alguma razão para isto, não é? Alguma lógica aplicada. Temos já aqui uma pergunta do Rodrigo, mas eu sei que a Inês também tem uma para a Daniela. Tenho uma, sim, senhora. Obrigada aqui pelo mote, André, porque eu acho que a minha pergunta também está ligada com a pergunta que tu fizeste ao Márcio. Daniela, eu acho, sinto, trabalhando até com bastantes PMEs e microempresas, muitas vezes a parte analítica é aquela que surpreendentemente fica mais para o fundo da linha em termos de prioridades. Também muitas vezes porque é uma área que assusta, entre aspas, as pessoas, até porque tem algum conhecimento técnico por trás, que muitas vezes não é dominado facilmente. Quais é que são, assim, as tuas dicas para pequenas empresas ou empresários em nome individual que tenham lançado o seu site, queiram montar uma estratégia de analíticas digitais e estejam um bocadinho perdidos nesse tema? Primeira coisa é sempre falar com alguém que entenda da situação, não é? Porque acaba por ser muito difícil, às vezes nós começamos por nós mesmos. Podemos tentar fazer esse trabalho de campo, que, por exemplo, se conseguimos começar a fazer este trabalho dos SMART, dos objetivos, ajuda-nos muito quando vamos a falar com alguém exatamente o que é que temos em mente que queremos para o nosso negócio. Nós sabemos muitas vezes que queremos um site, ou que queremos, mas não sabemos, por exemplo, se queremos awareness, se queremos vendas, porque nem sabemos se o nosso site faz vendas, se é só para fazer leads. Portanto, nós normalmente temos que saber muito bem para que é que queremos o site. Nós podemos até muitas vezes, hoje em dia, nem ter site, podemos ter também uma questão de social media e podemos fazer campanhas através de social media, nós podemos ter analytics não só no nosso site, como falei, podemos ter uma aplicação que também está-nos a mandar essas informações. Nós, quando falamos com alguém, precisamos de lhes dizer o que é que nós queremos do nosso negócio. E, para além disso, dizer-lhes o que é que eu tenho tempo para visualizar no meu dia-a-dia. Ou seja, eu quero ver o que é que eu quero ver. Portanto, se eu quero ver vendas, eu tenho tempo, se calhar, para abrir um dashboard que me diga se as vendas subiram, que clientes é que entraram, para que ratings é que estou a ter, ou seja, é muito falar aqui as necessidades que nós temos, porque hoje em dia, com as soluções que temos ao nosso dispor mesmo gratuitas, nós conseguimos desenhar as soluções de reporting e de analytics para nos dar todo o tipo de informação. Se nós formos a dizer que queremos uma coisa standard, para alguém que nos vai fazer um site ou que nos vai desenhar um relatório, o que nós vamos ter de volta é uma coisa muito standardizada que não nos vai dar informação nem insumo nenhum para nós gastarmos 10 minutos do nosso dia a ver se nos está a ter impacto no nosso negócio. Portanto, se vocês querem realmente algo de analytics que vos traga valor, pensem um bocadinho de o que é que vos traz valor para o vosso negócio e que perguntas é que vocês que querem fazer ou vendas ou leads é que querem fazer essa pessoa, que essa pessoa não precisa de vos explicar como é que vai montar a nível de tecnologia, mas precisa de saber o que é fulcral para vocês verem no vosso dia-a-dia. Portanto, acho que isso é a parte mais importante. Obrigado, Daniela. Muito bom.
E vamos agora então aqui à dúvida do Rodrigo, que foi a primeira pessoa a colocar, portanto aproveitem a onda e coloquem também mais perguntas. E eu pedia por ordem, não é? Por esta ordem das apresentações, que cada um referisse um ou dois destes desafios que vocês conseguem prever para 2022, que também para estarmos preparados para ultrapassá-los caso se venham a manifestar. Bruno. Bom, então começando aqui comigo, e neste caso vou ter que roubar aqui um dos tópicos que foi abordado. Não, e podem ser mais transversais, não precisa ser só dentro da vossa área, portanto, sim, falem digital o que quiserem. Sim, a nível geral, um dos desafios que eu acho que nós vamos ter ao nível do digital e ao nível tanto da minha área como na área do Mário, na realidade afeta todas as áreas neste momento, mas tem muito a ver com a privacidade, com a proteção dos dados, com as mudanças políticas que estão a acontecer. Ou seja, já foi tocado aqui em alguns temas, mas a mudança das políticas vai além disso. Neste momento, por exemplo, ao nível de dispositivos iOS, nós não conseguimos medir quem é que abre o e-mail se abrimos no software nativo de cliente de e-mail. Ou seja, isso acaba por nos afetar muito em termos de métricas. Eu sei, é muito triste. Exatamente, ou seja, aí também temos desafios. Temos toda esta abordagem agora com o first party data que está a ter impactos. Vai ter impacto tanto ao nível das campanhas, remarketing ou retargeting, vai ter também impacto ao nível de analytics. Vamos ter muitos impactos que estão a acontecer. Ao nível de mobile, como há pouco o Márcio referia, também vai ter impactos porque realmente as plataformas estão a ter uma postura muito mais protecionista e isso vai acabar por nos obrigar a reinventar. Por isso é um desafio, não me parece que seja um problema, nós temos soluções para o ultrapassar, mas vai ter aqui alguns desafios que vamos ter que atingir. Outros desafios que eu também sinto muito tem a ver com precisamente esta alteração do mercado que nós tivemos forçada pela pandemia. Ou seja, nós neste momento tivemos uma altura em que houve um boom com tudo o que era a parte de encomendas online, continuam obviamente a evoluir, mas há agora uma tendência humana, digamos assim, de algum voltar ao nosso estado normal de humanos, gostar de interação, gostar de reunir, gostar de estarmos juntos e ter outra vez aqui uma base mais digamos assim, de mudança comportamental, em que vai acabar por ter aqui algum tipo de revisão da forma como as pessoas se comportam online, e isso também nos vai obrigar a estarmos mais atentos a tudo o que são tendências, tudo o que são comportamentos, e aí analytics e a revisão realmente dos nossos planos estratégicos de forma mais dinâmica vai ser essencial. Carla, queres partilhar um dos desafios que tu consegues prever? Curiosamente, eu acho que o Bruno acabou por tocar aqui nos dois maiores desafios que também acabamos por sentir a acompanhar aqui grandes clientes. Acho que a parte toda de competitividade e da medição, não só com temas de GDPR, portanto a medição online, mas também um dos grandes desafios que vem, também muito potenciado pela pandemia, agora com a nova reabertura das lojas, é também a própria medição dentro do que nós chamamos a omnicanalidade, digamos assim, ou seja, tudo que seja medição omnichannel, a palavra é muito mais fácil de se dizer em inglês do que em português. Isto porque é muito fácil medirmos tudo o que podemos dentro do ambiente digital e, como tínhamos falado, sabemos que temos estes desafios relacionados com toda a parte de medição digital, mas também acho que tied to that, ou seja, muito ligado a isso está o desafio da medição do que é que acontece para além do clique e de todas as compras e vendas que acontecem offline, que muitas das vezes têm um impacto de online e que é um grande desafio que muitos retalhistas em Portugal que ainda o enfrentam e acho que vai continuar a ser ampliado nos próximos anos. Obrigado, Carla. Super sucinta e focada. Fantástico. Márcio. Em primeiro lugar, obrigado pela tua questão, Rodrigo. Eu diria que um dos desafios para 2022 é tu conseguires orquestrar toda a tua estratégia e teres estes canais a trabalharem de uma forma consistente e de uma forma coerente em prol daquele que é o teu objetivo de negócio. Tu tiveste um crescimento muito grande nestes últimos 2 anos, aqui como os meus 2 colegas já falaram, e em muitas das vezes tu acabas por se calhar disparar em várias direções. E esta componente da privacidade também, como já aqui foi falado, faz com que talvez tenhas que ter aqui um trabalho de agregar tudo o que são, tudo aquilo que é o ecossistema da marca em prol de tu gerares os resultados que procuras.
E outro aspecto que eu acho que é extremamente importante e que pode parecer estranho, mas acho que ainda é um desafio, malta, eu acho que é fazer o básico bem feito, ok? E às vezes nós perdemos-nos muito, manda-me a última dica, mostra-me a última tendência, e quando tu na realidade nem sequer tens tudo aquilo que são os teus canais devidamente otimizados para conseguires medir como deve ser, ok? Tu não podes estar à espera de investires ao máximo quando nem sequer, falando aqui um bocado da minha área de social advertising, nem sequer tens os teus eventos devidamente configurados para medir em que fase é que a pessoa interage com o teu conteúdo, ok? E como tal, acredito que também é aqui um dos desafios que principalmente PMEs podem sentir. Portanto, toda esta orquestra de canais e fazer aqui o básico bem feito. Adorei essa última, Márcio, até posso ir ao básico do básico, é marketing. Todas as questões base de marketing estratégico, isso para mim é fundamental e a maior parte passa por cima completamente disso tudo e querem começar logo a carregar em botões e a fazer cenas no digital e não definiram nada sobre marca, sobre diferenciação, posicionamento, unique selling proposition, público-alvo, segmentação, zero. Portanto, marketing back to basics. Isto não é só aliás, carregar nos isso aí botões. está nas mãos da nossa querida Inês, que começa logo também por essas partes. Daniela, queres dar aqui um ar da tua graça também com um desafio e depois temos aqui duas perguntas muito interessantes. Sim, para mim a dica principal é ser be useful, basicamente. Nós estamos todos fechados e sim, estamos a ser muito bombardeados, que estou a ver muita coisa daqui. Podemos sentir um bocado um overload de informação. Tentem perceber quais são os problemas do vosso público-alvo, principalmente, e sempre que o contactem, tornem as vossas mensagens muito relevantes, porque há muita gente que está neste momento também com problemas talvez de parte mental, usem às vezes estratégias se calhar de mindfulness, sejam um bocadinho diferentes nesse sentido, pensem o que é que vai ser útil para os vossos clientes, é um bocado por aí. Não façam só mais do mesmo do que é que funciona sempre. Pensem o que é que o meu cliente tem problema e o que é que eu posso ter um bocado de chave, seja na comunicação com ele, uma atenção específica com ele, que é isso que ele se vai lembrar. Boa, gostei dessa. Obrigado, Daniela. E temos aqui o Valdemar que faz uma pergunta super interessante: o que fazer num contexto em que há um desgaste digital e uma cada vez maior overlap de mensagens, call to actions, canais, plataformas e por aí fora. E claramente isto é a nossa realidade, então com um contexto de pandemia e com toda a gente a tentar comunicar ao mesmo tempo, é sem dúvida nenhuma algo que nós todos sofremos na pele todos os dias, mas também como marketers somos nós que também fazemos outros sofrer com isto. Bruno, o que é que tu dirias sobre isto? Bom, antes de mais, obrigado, Valdemar, e eu conheço o Valdemar já há longos anos. Já percebi lá para cima no chat, sim. É verdade, é verdade. É um prazer voltar a cruzar contigo aqui, até porque o Valdemar andou aí por fora do país, digamos assim, e é um prazer vê-lo aqui neste webinar. Na realidade, é um pouco que nós falámos e toca aqui em algumas das apresentações que nós fizemos. Aquilo que as marcas têm como responsabilidade, e voltamos quase aqui aos tempos do retargeting, quando era feito de uma forma completamente abusiva, em que eu fazia tracking de uma pessoa por ter um determinado comportamento e depois até não mais parar, estava sempre a apresentar anúncios. Isso já não é válido, nós não sabemos que isso acaba por ter um impacto mais negativo para a marca do que propriamente positivo. E isso eu penso que começa logo por ser o ponto que as marcas têm que ter noção. Ou seja, as estratégias, inclusive ao nível de jornadas, ao nível de comunicação, ao nível de marketing automations, que muitas vezes não são pensados de forma a respeitar o espaço também dos clientes, tem que haver noção que isso pode ser mais prejudicial do que provavelmente benéfico e estar atento já às métricas, mas às vezes mais rejeições, não aberturas, não cliques, aquela questão das aberturas agora, mas não cliques nas mensagens que são comunicadas, mas essencialmente é focar nos clientes e tentar organizar realmente a nossa estrutura de mensagens, porque sabemos que vai haver esse tipo de mensagens, passando aqui uma expressão para o charco. E então como é que nós conseguimos ser diferenciadores o suficiente, tanto em termos do momento em que comunicamos, como da forma como comunicamos, para realmente conseguir ter esse tipo de impacto e ter a nossa oportunidade? Claramente é não estarmos a disparar em todos os sentidos, como já se abordou aqui, e nós conseguimos ter aqui um foco realmente no cliente, naquilo que é a satisfação que ele poderá ter da mensagem, e as mensagens ser cada vez mais contextuais e cada vez mais pensadas e não massificadas.
há uma palavra que eu adoro usar em marketing, que é relevância, que serve para tudo isso e mais alguma coisa. Portanto, Exatamente, a relevância é casar a informação certa com as pessoas certas no momento certo. Pronto, se conseguimos estes três, somos relevantes. Temos é que estruturar muito bem estes momentos e exatamente como tu disseste, com contexto. Portanto, perfeito. Agora temos aqui a Ana, que tem também uma pergunta. Para lançamento do e-commerce, concentramos em estratégia social de social ads ou um mix entre Google Ads e social ads? E esta eu deixo aqui para o Márcio e para a Carla poderem, ou melhor, desculpem, a Carla, que é a senhora, vou começar primeiro por ela, e depois o Márcio para poderem partilhar aqui a resposta. E claro, vamos imaginar que podemos ter budgets pequenos, não é? Se tivermos um budget grande, a resposta torna-se fácil, mas enfim, com budgets reduzidos, há que tomar opções. Se acho, André, que tocaste aqui no excelente ponto, eu diria que depende do tamanho um bocado, não só dos objetivos e das ambições, mas dos budgets. O que nós temos vindo a ver e o que sabemos sempre é que estratégias de marketing integradas, ou seja, consigamos tirar um bocadinho, ou seja, fazer uma combinação de Google Ads com social media e social ads, é uma estratégia bastante vencedora. E quando falamos em budgets, não estamos a falar aqui de coisas milionárias, vocês podem começar pequenos em ambos, por exemplo, podem fazer campanhas de Facebook Ads e campanhas de Google Ads, começar apenas com uma campanha com um target muito bem definido e à medida que vão tendo os resultados e que vão tendo, portanto, mais vendas, também vos vai ajudar a crescer aqui também os vossos investimentos de marketing e efetivamente a conseguirem crescer cada um destes formatos e perceber sobretudo qual é que é a combinação certa entre paid media dentro de Google e paid media dentro de social. Portanto, a minha recomendação é sempre um mix entre ambos, obviamente começando pequeno, de forma que também consigam fazer testes e perceber aqui qual é que é a melhor estratégia e qual é que é o melhor marketing mix entre estas duas e ir crescendo aos poucos e poucos. Márcia, não sei se partilhas da mesma opinião, eu sou da Google, mas acho que é importante balançarmos aqui um bocadinho a coisa, mas diz-me o que é que tu achas. Olha, Carla, estou super alinhado contigo e tu arrancas aí com um ponto extremamente importante, que é esta componente de integração. Ou seja, tu quando pensas lançar um projeto e-commerce, não vamos estar aqui a pensar ou um ou outro. Não, eu acho que nós temos que pensar aqui sempre naquela que é a integração de estratégia, até porque, ok, nós estamos aqui a defender um bocadinho as nossas damas, seja social advertising, seja Google, mas nós temos todo um caminho, seja de SEO, nós temos todo um caminho de email marketing que nos ajuda depois na parte de retenção e fidelização de clientes, pelo que esta integração acaba por fazer todo o sentido. E de acordo com aquilo que é o estágio do teu negócio, de acordo com aquilo que é o modelo do teu negócio, o que tu poderás ter eventualmente, Ana, é aqui uma maior aposta num ou outro canal, mas no final do dia tens pensado de uma forma integrada, até porque uns alavancam os outros e tu depois vais ter esse impacto naquilo que é os teus investimentos como resultado final. Portanto, aqui super alinhado com a Carla e dando só aqui mais este aporte final. Até, Márcio, e acho que é importante também pôr-nos um bocado na pele do consumidor, não é? O nosso consumidor não está só em Facebook, ou só em Instagram, ou só em Google Search, ou só em YouTube. Muitas vezes está nestes sítios todos num só dia. Portanto, acho que também é importante pôr-nos um bocadinho na pele do consumidor e seguirmos a jornada do consumidor dentro destes canais. Que também dá aqui um lamiré aos tópicos do Bruno. Tal e qual. E há bocado o Bruno tocou ali em dois ou três aspectos interessantes para responder ao Valdemar, e a realidade é esta. Às vezes nós esquecemos que as coisas elas conseguem estar interligadas entre si. Porque imagina, eu posso estar a trabalhar a jornada do meu consumidor da minha loja online para alguém que está a explorar um produto pela primeira vez, e se eu tiver uma plataforma de automação de marketing, eu posso estar ali a disparar algum conteúdo através de e-mail para as várias etapas do funil, e by the way, na parte final posso explorar uma campanha de SMS para fazer ali um último push. Portanto, não é só nestes ecossistemas de um ou outro, mas sim na melhor sinergia de todos para os objetivos e para os resultados que procuramos.
Sem dúvida nenhuma, e foi ótimo teres colocado esses pontos no final, até porque já naquelas dicas que tu deste, também já cruzavas ali um bocadinho, em que estamos a fazer LinkedIn com os UTMs para depois poder fazer remarketing noutras redes, também a questão do Google, em que se pode aproveitar depois para outras coisas, do YouTube, portanto, fantástico, foi, acho que a Ana parece estar satisfeita, o Rodrigo também com as respostas anteriores, e dito isto, vamos fechar aqui o nosso webinar. Eu tenho que agradecer, obviamente, primeiro aos participantes que estiveram aqui a ouvir, espero que tenham tirado tanto partido disto, de tudo o que foi aqui dito, todo este conhecimento foi partilhado quanto eu, agradecer também aos nossos fantásticos oradores, portanto, muito obrigado, começando pelas senhoras, obrigado Carla, obrigado Daniela, obrigado Bruno e obrigado Márcio também, obrigado à Autónoma Academy e obrigado Inês. Queres dizer algumas palavras no final, Inês? Obrigada. Basicamente é o mesmo que estavas a referir. Obrigada a todos por terem participado e pelas questões que colocaram. E também mencionar que estamos completamente disponíveis, tanto eu como o André, para responder a qualquer questão que tenham depois, quer sobre algum dos webinars, quer sobre a própria pós-graduação. Nós estamos cá para responder às vossas questões e dúvidas. Muito obrigado a todos. Obrigada e até breve. Obrigado a todos. Obrigado. Boa noite. Obrigada a todos. Boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite.